como que você começou aí na espiritualidade? Hoje você trabalha na Umbanda, né? Você tem uma ligação com a Umbanda. Mas como é que você chegou na espiritualidade? Nasceu dentro dela? Como é que foi? Cara, historinha antiga aí, mas eu tenho um terreiro de Umbanda e fica em Diadema, né? Na verdade, na divisa de Diadema com Santo Amaro. E sou juremeiro também. Na verdade, a espiritualidade já fala conosco há muito tempo. Sou mineiro, né? Sou de Cataguases, zona da Mata Mineira, divisa aí com o Rio de Janeiro. Mengão, sempre, eterno. Flamenguista? Opa, com certeza. Flamenguista, né? Por favor. É. E. Não, coitado não. Eu tentei segurar, por mais sorte eu. Caralho, Rick é mãe. Esse ano a gente tá um pouquinho triste. Mano, não se preocupe que você não tá mais triste do que eu. Sério, corintiano. Não. Pior. Santista. Pois é. Tomou na Tá jabiraca. triste. Agora eu não vou nem comentar. Deixa Pode deixar pra que lá. nenhum de vocês Eu tá vou mais embora. triste do que eu. O Felipe é profissional. Associação Portuguesa de Desportos. Meu Deus. Pronto, tá aí. Me supere. Vou ter que superar agora. Bom, sou mineiro de Cataguases, zona da Mata. Nasci, né, lá. E vim para São Paulo muito novo, né? Com 7 anos. Nós chegamos em São Paulo. Ah, então é paulista, pô. Não, mineiro sempre. Mas já tenho uma vida aqui, uma história, casei aqui, enfim. São Paulo já está impregnado na alma já. E na verdade a espiritualidade a gente vem conversando e dialogando com essa espiritualidade que já é uma ancestralidade nossa, né? Então essa macumba mineira me influenciou muito. Eu começo a minha mediunidade, na verdade, com 11 anos, primeira manifestação que eu tive, né? Primeira incorporação, 11 para 12 anos mais ou menos, Caramba, com 11 anos você já teve uma incorporação? sim, 11 para 12 anos. Antes disso eu camboneava duas pretas velhas, vovó Maria Conga e vovó Maria do Rosário, da minha tia e de uma amiga dessa tia. Porque essa macumba de antigamente, né, essa umbanda de antigamente, que tanto se fala, né, que tanto se comenta, ela tinha um outro propósito, né, tinha um outro formato, uma outra composição. Então, era muito mais um cuidado com o indivíduo mesmo, né. Nessa época, por quê, né? Eu tinha um primo, na verdade, não tenho um primo, que ele teve um problema de saúde. Ele teve um tumor entre o coração e o pulmão. E aí, como sempre, fizeram uma promessa lá para São Cosme e São Damião. E aí todos os anos distribuía aquela sacolinha, tal, aquela coisa toda. E essas pretas velhas manifestavam antes da distribuição, né? Antes disso, em Minas, eu lembro que a gente já tinha um contato com levar para benzer. Minha mãe tinha muito esse costume, né? De levar para benzimento. Tinha uma figura muito importante lá em Minas, que era a Sônia, que ela incorporava uma cigana chamada Cigana do Oriente. E eu tenho essa memória de ver essa cigana sempre e tal, na infância total e marcante. Mas a espiritualidade mesmo eu começo nessa fase aí de 12 para 13 anos, nessa meados aí, que eu incorporo a primeira entidade, que é o meu Cosminho, né? Antigamente chamava Cosmo Jairê, que é o Lírio. É o quê? Lírio. Lírio? Isso, o nome dele é Lírio. Ah, o nome dele é Lírio. O nome do herê é Lírio. E qual que era essa entidade? Era um herê? É uma criança. Era uma criança mesmo. É uma criança. Primeira manifestação que eu tive foi com uma criança. E a partir daí, né, aqui já em São Paulo, né, eu fui procurar um terreiro para poder dar continuidade nesse desenvolvimento, o terreiro da falecida Dona Elza, já nesse local onde eu moro até hoje, onde o terreiro está estabelecido até hoje. Dona Elza já faleceu tem alguns anos, e lá eu dou início, né,
parte de doutrinação, desenvolvimento, enfim. A grande questão é que esse terreiro onde a Dona Elza atendia era um terreiro muito pautado para o espiritismo. Então era a famosa Umbanda branca. Né? Entendi. Então 15 dias terreiro, 15 dias mesa branca. E lá eu passei com ela alguns anos, uns 3, 4 anos eu fiquei com ela. A grande questão que eu saí porque a esquerda começou a se manifestar. E Dona Elza não tinha o hábito de tratar com Exu e Pombagira. E como é que você vê essa coisa dessa Umbanda branca hoje, David? Cara, falar da Umbanda branca, eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás, assim, é falar de ancestralidade, é falar de uma deficiência nossa, enquanto brasileiro, de não conhecer a nossa história, de não respeitar a nossa história. Por isso que essa Umbanda branca tomou tanto espaço, tomou tanta dimensão e influenciou e influencia até hoje. Ela só está trocando de roupagem. Se você observar, a Umbanda ela vai trocando essas roupagens dela e vai mantendo ela vai se adaptando, se camuflando para poder ser aceita na sociedade, no macro da sociedade, né? Porque aquilo que é raiz, aquilo que é ancestral, não interessa. Literalmente não interessa. Então a Umbanda sofre essa adaptação para poder ser aceita. Essa é a grande verdade. Vestiu uma máscara ali pra... Nós estávamos falando sobre, agora há pouco, né, fora do ar, sobre essa questão da elite, né? E ninguém fala que existe uma elite na Umbanda que comanda ela. Foi essa elite que determinou as diretrizes da Umbanda na década de 50, 60, né? E nós podemos falar de várias figuras aí que, enfim... É melhor deixar de lado aí para não ter muito problema. Mas a questão é a verdade. A elite, existe uma elite dentro da religião que vai moldando e o restante vai seguindo. Saraceni foi um problema? Saraceni não foi um problema. Eu tive o prazer de conhecer Rubens Saraceni. O Saraceni ele traz uma outra figura que também ele já tinha essa influência espírita, kardecista. Ele traz a influência dele. E quando ele faz a releitura da Umbanda dele, ele vai levar aquilo que é a base dele. Ele não vai levar outra base. Ele vai simplesmente expor aquilo que é dele, aquilo que ele tem de conhecimento. Agora, o problema é nosso, que não conhecemos a nossa história. É muito simples assim, nós falamos muito de Zélio, né? Mas quem é que fala de Juca Rosa? Foi muito pouco citado aqui. Quem é que fala de Juca Rosa? Uma vez só. Pois é. E foi pela Ingrid, foi? Foi pela Ingrid. Então, mas aí nós vamos falar do Calundu, nós vamos falar da Macumba, nós vamos falar da Macumba Carioca, nós vamos falar de uma série de questões. Mas quem foi Juca Rosa? Foi um negrinho atrevido que era o primeiro feiticeiro no Império, no Rio de Janeiro. Ele atendia tudo e a todos. Mas o que acontece? Ele foi processado como charlatão, né? E aí abafa a questão. Existe uma história, existe estudos e pesquisas sobre o Juca Rosa. O Juca Rosa está sendo evidenciado agora, gente, assim, é complicado. Mas são oportunidades como essa que vocês estão nos dando que é importante a gente ressaltar esse tipo de coisa. Hoje é todo mundo bandeira do militante. Então é conveniente falar sobre isso. Mas por que não era conveniente antes e passou a ser agora? Tá mais em alta, talvez. Aí é óbvio, né? Porque aí você precisa entrar na mídia para poder ser aceito. Eu tô procurando aqui militar. Queria militar sobre alguma coisa. Que o pessoal critica muito, por exemplo, eu tava vendo, se eu não me engano, foi a CIA que explorava, tipo, uma imagem LGBT, só que era só pra vender coisa pros LGBT. Mas você quer que banhe o quê? Agora eu não entendi. Mas era tipo uma militância. Eu quero vender uma parada pra LGBT, eu vou pôr o quê, caralho? Não, mas os caras fazem militância. Quem faz militância, porra?
C&A? Mas que. Ah, mano, na moral, oxe, vou vender um negócio pra gay, eu vou por alguma coisa que o gay goste. Eu vou por o quê, caralho? Vou por. Sabe? Mas você não pode apelar pra uma causa, por exemplo, sei lá. Vou apelar pra uma. Por exemplo, eu vou chegar e colocar roupas Peraí. com estampas africanas, por Ah, exemplo. é diferente. Aí eu tô. E aí vou lá e falo assim, ó, gente, eu sou contra o racismo, vou lá. Mas não é porque eu sou contra, é porque eu quero vender aquilo ali porque tá na moda. Mas Não, na verdade a grande questão o não comércio é. é assim. Não, sim. Isso é um apelo emocional. Por que você vende? Por necessidade. Você vai oferecer uma solução para a pessoa. Então ela tem a necessidade, ela vai comprar aquilo porque ela quer resolver a situação dela. Ah, mas Mas tem uma oferta. Ponto. Ou você vai pelo apelo emocional. Porque nem sempre você compra por necessidade, você compra pelo apelo. Então não seja um objeto, ou seja conhecimento. Então por que você fala hoje, vamos falar da militância negra? Ok, legal, bacana, show de bola. Por que não falava antes? Porque Pode ser que hoje em dia as pessoas tenham uma consciência mais aflorada quanto a isso. Não, mas a consciência, ela também é desenvolvida. Por que não desenvolveu antes? Mas antes tarde do que mais tarde, não? Então... Nesse ponto, eu tô falando, assim, na minha concepção, é melhor as pessoas de hoje já estarem tendo uma consciência melhor sobre isso do que, do que a gente via, sei lá, há 20, 30, 40 anos atrás. Não tô dizendo que hoje não exista nenhum problema em relação aos negros, nem posso estar falando sobre isso. Mas assim, antigamente era algo que, velho, o pessoal tratava com naturalidade. Você chamar alguém com nome pejorativo e pá, de boa. Mas isso é até hoje. Eu vou pegar aqui um bairro vizinho. Liberdade. Foi fundado em cima do quê? Da escravidão, dos escravos. Sim, mas aí você escuta falar sobre todos os ancestrais que estavam enterrados ali em volta do cemitério dos aflitos. Ok, legal, bacana. Tá. Uhum. Pergunta para as lideranças religiosas quantas deles compraram a briga de Chaguinhas, por exemplo. Não, sim, os caras aí... mandaram matar mesmo. Não. Tô falando agora. Agora? Não. Quantas dessas lideranças... Não, o pessoal evita se envolver, evita Nenhum. ouvir. Entendeu? Até porque se ouvir... Estão cobrindo a estátua lá do... Então não vende. Se não vende, não me dá status, não me interessa. Não me interessa. Então aí você tem uma capela esmagada por toda uma tradição nipo-brasileira. É mesmo. Certo? Tá lá esmagada. E cadê todas essas organizações religiosas que não tá lutando por uma figura afro-brasileira? Pois é, eu Pois também é. acho. Cadê? Não tem? Engraçado, né? Assim como Juca Rosa. Não, mas o pai da Umbanda é o Zélio. Legal, bacana, ele fez o trabalho dele. Eu não sou a favor de simplesmente jogar pedra. Eu acho que você tem que... O Zélio fez o papel dele, o Saraceni fez o papel dele, legal, bacana, difundiu, expandiu tudo isso, mas e aí? Mas aí, como que vocês vão supor? Porque assim, você é pai de santo. Conhece outros também. Isso. E outros que não lutam pela mesma causa ou que também não abraçam o que você está dizendo. Sim. Você tem essa conversa com eles? Quando você tem oportunidade, né? E quando você tem essa conversa, qual que é a reação, geralmente? Eu não sabia. Chega a ser ridículo, mas é verdade. Eu não sabia. Eu estive há uma semana, Laura, mais ou menos, 15 dias, na Câmara Municipal de São Paulo, agora falando de racismo religioso. E aí você vai falar de racismo religioso para quem? Pro religioso? Você tem que falar para a comunidade. Sim. E aí ocupar um espaço desse é de suma importância. Né? Então a vereadora conseguiu espaço e me convidou, legal. Você já entrou dentro daquele salão? Não. Então se você entrar lá dentro, você vai observar lá telas maravilhosas. E aí um agrupamento de senhores feudais, né, no núcleo, no meio da pintura, e em volta uma série de escravos carregando
sacos e peso à volta. E aí eu fiz a pergunta lá na Câmara Municipal, eu falei, por favor, dê uma olhadinha para trás aí. Veja onde vocês se reconhecem nessas telas. O pessoal tá se reconhecendo como feudal ali, com certeza. Ué, não deveria. Porque uma vez que você está dentro de uma tradição afro-ameríndia, porque a gente fala muito do africano, mas o ameríndio, o indígena, está implicitamente ligado, entrelaçado dentro das bases da Umbanda. Até mesmo da Umbanda do Zélio, quando você traz essa questão do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Né? Hoje você fala muito disso. E aí quando você chama atenção, as pessoas elas se assombram, elas se assustam. Poxa, não é que é mesmo? Tá, mas você entrou na sala, você não observou tudo isso? Eu entrei com a minha filha, eu falei, olha, você tá vendo essa galera aqui, ó? Nenhum deles te representa. Nenhum deles. E não é antes, nem durante, nem depois. Não vai te representar. A questão aqui é o que interessa dentro da religião? O que interessa para um bandista? A gente tem que falar também um pouco sobre essa representatividade na religião. Não é? A gente chama bastante gente de quimbanda. Uhum. Né? E assim, não somos quimbandeiros, então a gente não tem tanto conhecimento das pessoas. Uhum. Geralmente indica ou alguma coisa do tipo. E uma vez uma menina, não lembro quem foi que veio convidado, falou assim, você tem que trazer um Tátara quimbanda negro. Eu falei, se você tiver contato de um, me manda, porque até agora só mandaram os que vieram. Mas é lógico, porque quem é que tá na mídia? Você tem alguma liderança? Mas não necessariamente na mídia, até porque assim, a gente abre porta Eu sei. pro pessoal que, velho, às vezes ninguém tem ideia mesmo, sabe? Tipo, não, mas você tá vendo, você já tem uma história, você tem uma cabeça formada. Eu tô falando assim, às vezes pessoas que estão iniciando mesmo na prática mágica, na prática ocultista, ou na prática espiritual, seja o que for. Mas eu pedi, ainda falei pra ela ainda, se você tiver, me passa, que eu chamo. Quero entender, porque, pô, você falar com alguém que, poxa, já tem essa ascendência, né? Porque Exus Pombagiras não foram de ontem, né? Não foram de ontem. As pessoas que têm essa ascendência é algo que deve ser diferente. Elas devem ter um sentimento ou um olhar diferente sobre o culto, né? Uhum. Mano, ninguém passou. Então, mas aí essa é a grande questão. Se você pegar, por exemplo, todas as lideranças umbandistas hoje, me citam um negro. Liderança umbandista. Liderança, tá na mídia, pesado. Se você chega e olha aí, pesado. Cita um. Eu não lembro, porque assim, você vai lembrar de liderança umbandista, entre aspas, ali. Você vai falar do Alan Barbieri, você vai falar do Alexandre Comino. Quem mais aí? Hã? Quem? Não conheço. Não conheço porque eu não fico indo atrás. Adérito Simões, que ele falou. Sim, conheço. Tem o Pai Elcio, né? Mas o Pai Elcio esteve conosco aqui já. Sim. Mas é uma pessoa que já tá com idade, já tá. Vamos lá, então. Vamos continuar. Vai lá. Continua desenvolvendo. Cara, eu não lembro de nenhum. Pois é. Agora você pega todas essas pessoas e aí vai buscar a base deles. Não tô criticando. O pessoal tá falando do Mestre Jonan. O Mestre Jonan, ele tá mais voltado ali na Quimbanda. Se considerar o Jonan negro, então a gente já trouxe um Tata negro. Eu tô falando assim, tô falando daquele que vive e sente isso que você tá falando. O que eu quero dizer com isso? Né? Por exemplo, como eu falo do meu desenvolvimento de Umbanda, eu tô falando de uma continuidade ancestral. Então, eu não tô falando que eu sou melhor nem pior do que ninguém. Tô contando a minha história. Né? Quando eu saio desse processo, eu frequentei um terreiro. Quando eu saio dessa condição da Umbanda branca, da Umbanda espírita, kardecista, exclusiva em alguns aspectos, eu volto para essa Umbanda raiz, para essa macumba mineira, tá? Que é uma macumba onde você vai ter a figura do preto velho muito latente, muito forte. E não é esse preto velho caiado, né? Esse preto velho tipo tio Barnabé, tia Anastácia do sítio de Capão Amarelo, que come bolinho de fubá e café. Não.
É o nego velho que hoje eles classificam ele, por exemplo, como preto velho quimbandeiro. Para mim, eu nunca tive essa nomenclatura no meu desenvolvimento. Porque para mim era comum. Eu ver pai arcanjo. Não, eu ver pai arcanjo sentar no toco, tomar cachaça. E aí o prato que pai arcanjo comia era cabeça de cabrito cozida no dendê. Ele quebrava o miolinho e comia aquilo. Normal para mim. Super normal. Vovó pisar no chão e dar aconselhamento. Você, vovó, pisar para poder cuidar do filho. Não da boiada. Individual a parada ali. Do filho. Educação. Vem cá. Tá errado isso, aquilo, outro. Vamos direcionar esse negócio aqui. Exu, antes de eu conhecer a Quimbanda, a nomenclatura Quimbanda, era a coisa mais normal que tinha no mundo pra gente ir pra mata e fazer virada, que nossa nomenclatura não era guardião, era compadre. Era de ver Exu pisar no chão e falar, meu Deus, como é que é isso aí? Então eu fui criado, a minha Umbanda eu fui criado desse jeito. Então era tudo muito comum pra mim, tudo muito normal. Então, assim, o que hoje a gente talvez tenha como, até por conta da difusão que tá tendo, como Quimbanda é algo que você já conhecia já de tempo e não com esse nome. Então, ou era com esse nome? Não tinha. Pra mim, Era tudo Umbanda. Era normal. Então tinha dia da virada. É o dia da virada e acabou. O dia da virada, a mesa deles, receber as oferendas deles, assentamentos, manipular elemento, pós e tudo mais que você tem hoje. Não é uma questão de você menosprezar, mas é o que eu falo, né? Você tinha um acesso à entidade de uma maneira muito mais intensa e visceral, que hoje também é uma nomenclatura que nós temos hoje, a espiritualidade visceral, era muito mais visceral porque você tratava aquilo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Era muito comum isso. Então, quando eu falo essas figuras importantes dentro da Umbanda, cadê esses pais e mães de santo? Essa mãe de santo, essa madrinha, né? Nem mãe de santo nós tratávamos ela como madrinha. Madrinha está viva. Eu conto uma história muito, muito interessante isso, assim, é puxada, mas é bem legal isso. Madrinha contava isso, que meu padrinho incorporava um Exu e seu Brasa. E seu Brasa pediu um prato de brasa mesmo, carvão em brasa. E ele, não vai dar nada pra esse Exu, não vai dar nada pra ninguém, não sei o quê. E ela cozinhando o angu. Né? O fubá lá, a polenta paulista, né? Lá no fogão cozinhando. De repente aquilo fez, puf, estourou e pau, em cima da mão dele. Aquilo deixou ele em carne viva, assim, na queimadura. Hospital, nananana. À noite chega, tinha trabalho. Quem é que pega a cabeça do padrinho? Seu Brasa. O que a madrinha faz? A panela de brasa para ele. O Exu pegava aquilo e mastigava aquilo, que aquele caldo preto descia aqui assim. Normal. Sem queimar, sem nada. Normal. Então eram situações que eu cheguei a vivenciar que hoje você não tem mais esse contato. E essas figuras estão perdidas nos guetos. Perdido aonde você não tem acesso. Esses nomes, grandes nomes que vocês citaram aqui agora, eles têm um diferencial. Estrutura. Oratória, que às vezes é um pouco diferente. Mas aí é academia, né? Então, é academia. Então, aí fica fácil, né? Porque você vai lá, você recebe a informação e aí você consegue passar adiante. A oratória muda. É diferente. E aí você consegue conquistar adeptos, né? E você consegue comprar as ideias das pessoas e se sustentar em cima disso. Aí é fácil. É tranquilo. Mas cadê minha ancestralidade? Cadê esse povo de periferia? Que continua lá cuidando da comunidade. E quando eu falo da comunidade, cuidar de comunidade, gente, eu não estou falando
de distribuir cesta básica no final do ano. Porque se eu te perguntar hoje, quem era a mãe de santo do passado? Quem é essa figura de pai e mãe de santo? A figura que ela tinha na comunidade, você quer dizer? Uhum. Realmente era a mesma. Era uma figura de liderança comunitária ali. Liderança né? comunitária. Então ela tinha essa figura do cuidar dessa estrutura. Era um aquilombamento. Se você pegar a benzedeira, a raizeira, né, a garrafeira, o que ela fazia? Ela substituía o SUS, a UPA, a UBS. Essa era a responsabilidade dela. O que se tornou isso? Então eu volto a perguntar. Quem continua contando essa história? Não vende, então não me interessa contar. Não vende. Não atrai a massa. Se não atrai a massa, não me interessa contar essa história. E aí ela morre. Sim. Ou fica restrita. Fica restrito um seleto. E pior, morre todo esse conhecimento com essa ancestral. Ou com esse ancestral que vai morrer com ele. E o que tomou o lugar dessas figuras na comunidade? O neopentecostal, né? O cristianismo. Né? É exatamente o que eu estava pensando. O neopentecostal, a primeira coisa que ele tem é a figura e a leitura de agregar. Ele vai lá e agrega. Puxa, traz para ele. Você pode, você consegue, você pode, você consegue, você pode, você consegue, você pode, você consegue, e vai. Tem o documentário do Racionais, não sei se vocês assistiram, tá no Netflix, né? E aí tem uma parte que o Brown fala assim: cara, tinha uma fase da nossa vida que não tava legal. E aí eu procurei fulano, eu não lembro agora que foi esse blog aí em si, falou: não, vamos lá tomar um passe. E aí os caras vão lá na encruzilhada fazer uma firmeza lá, e a partir dali a coisa começou a fluir. Para que você busca o seu ancestral? Para aconselhamento, para apoio, para buscar força. Se você pegar a figura de Ogum pro africano, ele tem essa figura imponente. Ogum é visceral. Ogum é o santo que te dá força, coragem, base. Né? Ele rompe. Apesar de ser da família dos caçadores, ele vem exatamente isso, abrir estrada, abrir caminho, dar caminho para as pessoas. Mas ele não vai te carregar no colo e te colocar lá onde você quer. Não, vai. Vai. É a porta? Não, arrebenta a parede. Vai. Certo? O que Ogum vira na Umbanda? Soldado romano. É a figura de São Jorge. Eu não posso falar que Ogum me empodera. Porque se eu falo que ele me empodera, eu dou força para esse menos favorecido. Se eu dou força para esse menos favorecido, o que eu vou estar acontecendo com ele? Eu perco o controle desse cara. Então, não interessa. Ele vai ter o senso crítico. Lógico. Quando você dá a dúvida, quando você planta a dúvida atrás da orelha da pessoa, acabou. Acabou. Você perde o controle dele. É a pulga atrás da orelha. É a pulga atrás da orelha. Então você acha que esse sincretismo religioso que acontece é uma forma de dominação do povo mesmo? Hoje é. Porque não existe, não teria mais a necessidade de continuar existindo. Na verdade, a gente tem essa crítica também dentro da Umbanda. Ah, Umbanda é africana, é base africana, ok. Mas o cara não para pensar como surgiu o sincretismo. Sim. Através da inteligência desse povo. Exatamente. É de uma inteligência absurda. Ele continuou cultuando a fé dele ali disfarçado. Né? Tranquilinho. E pior, ele se apropriou daquilo que o cara impôs pra ele. Aí o cara falou, você vai ter que ser isso. Ele falou, beleza. Beleza, me dá aqui. Me dá aqui que eu vou transformar esse negócio.
Porque quando você pega a rezadeira, a benzedeira, o que ela fez? Ela se apropriou dessas orações, pega todas as orações que essas figuras fazem e vê se tem alguma coisa a ver com a Igreja Católica. Nada. Ela usa o verbo. Ela usa a determinação. Agora, quem ensinou para ela? Quem ensinou não foi a igreja. Não foi a igreja. Então, como é que ela se apropriou disso? Porque o rosário na mão da Preta Velha não é o problema. Para ela. Pergunta pro cavalo dela se é problema. O problema é pro cavalo dela. Para ela, não. Porque se a nega sentar e rezar, se você não sobe essa escada aqui no rosário dela, se você não sobe, não sobe. Isso, se você não sobe, não vai, não passa e não passa. Com o rosário na mão. A fé dela ali. É só fé? Não, é na força dela. É fé, conjuro e determinação, uma série de questões e uma série de encantamentos e magias que elas já utilizavam naquela época. Então eu não respeito a base do meu ancestral, eu fico criando em cima dessa base, criando para poder, é o que eu falei. A Umbanda, ela foi sofrendo mutações para continuar controlando a massa.